falar para a eleitora, né? Nós estamos em treinamento, né? A paz do Senhor. É um privilégio muito grande, né? A gente poder estar aqui mais uma vez. E quando nós cantamos esse louvor, eu fiquei pensando assim, meu Deus, todos os dias, né? Como eu falei lá em Chelsea, terça-feira passada, nós temos tantos motivos realmente para agradecer. Dia após dia, nós estamos aprendendo a viver dia após dia. E quando o fim do dia, eu sempre falo para todo mundo, fim do dia, motivos para agradecer. Fechou a semana, motivos para agradecer. Viemos para a casa do Senhor, motivo para agradecer. Quantos de nós não está tendo esse privilégio, mas nós estamos aqui. Louvado seja o Senhor. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27. A minha palavra vai ser breve, porque nós vamos orar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Amém? Pai, em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui, Jesus, meu Deus, na Tua casa. Queremos Te agradecer, Jesus, por esse momento, Te agradecer pela Tua palavra, Senhor, que é tão viva, tão eficaz, ó Pai. Meu Deus, e que nessa noite, Senhor, ela venha, Senhor, encontrar lugar, Senhor, nos nossos corações. E que nós saiamos daqui, Jesus, não da forma, Senhor, como nós entramos, mas que nós saiamos daqui, Jesus, meu Deus, com a nossa vida mudada, moldada e transformada, Jesus, para sermos, ó Pai, a Tua imagem e a Tua semelhança. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Bom, durante esse período, né, agora na igreja, nós estamos falando, né, nesse propósito que está nos levando para a morte, né? Está nos levando para a morte. Matar tudo para nós alcançarmos a vida, né? E como a cada culto, cada live, Deus ele tem nos dado a oportunidade realmente de aumentar a nossa listinha, né? E eu acredito que a listinha de vocês estão crescendo, né? Porque a minha está ficando enorme. Está ficando enorme. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem nos direcionado, tem me direcionado a trabalhar no meu grupo, né? Das mulheres lá em Chelsea. E tem nos surpreendido realmente esse trabalho que nós estamos fazendo. Nós mesmos, e até eu mesmo, tenho ficado muito surpresa com as revelações que o Senhor tem mostrado, tem nos ajudado. E nós estamos lá falando, eu com as minhas meninas, né? Nós estamos falando sobre gaiolas, né? Sobre gaiolas. Algumas pessoas sempre estão ouvindo eu falar de gaiolas. Gaiola, que tanto se fala de gaiola, né? E hoje eu quero falar disso, dessas gaiolas, mas são gaiolas abertas. Né? Então, nós estamos assim num processo realmente de libertação através dessas gaiolas. Então, como assim? O que é isso? Né? Por quê? Por que gaiolas? Imagine você comigo. Tem gente lá no Brasil, né? Meu primo mesmo era assim, ele criava muitos passarinhos. Então, todo dia de manhã, ia lá e trocava aquele papelzinho dele,
tirava aquela comidinha, né, para soprar ali a sementinha, trocava a água dele, colocava lá, e eu me lembro assim dele ficar com a mão assim de um jeito que o passarinho queria sair, mas ele ficava prendendo ali, né? Ele ficava prendendo ali. Então, a autora do livro, ela fala dessas gaiolas, dessa parte do passarinho, e ela conta a história de quando ela tinha 8 anos de idade. E ela vendo o avô cuidando desses pássaros, desses passarinhos. Mas tinha um que era diferente. E aquilo chamou a atenção dela, que era um pássaro azul. E esse pássaro, a portinha da gaiola podia ficar aberta, que ele não saía de lá. Então, o avô dela ia lá, trocava água, trocava o papel, trocava a comidinha, mas o pássaro ficava lá. Então, muitas das vezes, a gente se compara a esse pássaro azul. Vocês vão ver muito eu falando aqui do pássaro azul. Então, por que esse pássaro azul não queria sair dessa gaiola? E ela fez essa pergunta para o avô dela. E o avô falou assim, porque às vezes que ele quis tentar sair, ele se machucou. Então, ele entendeu que se ele ficasse dentro da gaiola, seria mais confortável, ele não iria sofrer, ele não iria ter dor, né? Então, ele ficou ali, dia após dia, anos após anos, preso nessa gaiola que muitas vezes estava aberta, mas ele não queria sair. Então, ele estava lá confortável, e lá ele não tentava escapar. Afinal, né, ele já havia perdido realmente a identidade da qual ele foi criado, ser livre para voar, né? Ser livre para voar. Então, ele não tenta fugir porque ele se machucou e fica ferido. E então, ele nunca mais quis ousar a sair dela. Então, e eu me lembro também que uma vez, o Júnior gosta de passarinho, e ele comprou uma vez uns passarinhos, botou lá na gaiolinha lá em casa, um casal. E daí esse negócio danou a criar. Então ficou aquela família toda lá dentro. E assim, eram muitos passarinhos dentro daquela gaiola. E aquilo me incomodava. Quando eu passava ali, eu via aquele tanto de passarinho, sabe? Aquela família ali, toda ali. E um dia eu falei para ele assim, Júnior, por que você não solta esses passarinhos? Solta esses passarinhos, gente. Nasceram aí, a gente está vendo os bichinhos presos e tudo. Ele falou assim, mesmo que eu quisesse, eles não iam conseguir viver fora da gaiola. Eu falei, mas por que não, gente? Eles nasceram para isso. Não, mas esses aqui, eles foram criados em cativeiro. Então, com essas duas situações aqui, eu já quero te dizer que nós não fomos planejados em cativeiros e nem para ficarmos presos numa gaiola. Nesse texto aqui, que nós lemos aqui, fala da forma como nós fomos criados. Né? Fala aqui, a imagem e semelhança de Deus. E a minha cabeça, ela viaja muito, né? Ela viaja muito, muito. Então, quando eu estava lendo esse texto, a minha cabeça assim, já viajou, assim, numa história, numa sala de reunião. A sala de reunião de Deus lá com o Espírito Santo, eu já imaginei assim, aquela mesa lá, e eles conversando, né, a nosso respeito. E Deus falando assim para ele, vamos criar o homem para habitar no jardim? Né? Vamos criá-lo à nossa imagem e à nossa semelhança? Vamos tirá-lo de nós? Né? Eu e você fomos tirados dele. Nós fomos tirados dele. Né? Porque os animais, eles foram tirados da terra. As plantas, né, elas foram tiradas da terra. Mas o homem vai sair de dentro de nós. Olha que maravilha. Né? Ser a imagem e semelhança. E a palavra imagem me remete espelho. Me remete espelho, de reflexo. Quando nós olhamos no espelho, né, reflete a nossa imagem. E eu fiquei pensando assim, e Deus deve ter falado assim, né, na conversa com o Espírito Santo assim,
Vamos criar o homem, o nosso reflexo, né? Ao nosso reflexo, para que, quando ele olhar para ele no espelho, ele nem vai saber quem é, porque nós dois somos um só. Ele é a minha imagem e a semelhança, né? Então, ele não vai saber, porque nós somos a mesma coisa. E aí, nós ficamos alegres, né? E a gente entende que nós fomos projetados para viver, nós somos projetados naquele ambiente de eternidade. E algo que o Senhor falou comigo é que, sabe, que nós precisamos estar nesse jejum, caminhando com a convicção da eternidade. Com a convicção da eternidade. Então, caminhar aqui com saudades do céu, porque nós somos do céu, nós fomos feitos, nós fomos planejados no céu. Por isso que a minha cabeça viajou na mesa lá, e tu falei, meu Deus, o meu projeto, Viviane, o projeto dele, vocês, aí o projeto dele foi feito lá nessa reunião, então eu sou de lá. Então, eu tenho que estar andando aqui, mas sentindo saudade do céu. Amém? Que é o lugar que nós vamos voltar. E, então, a gente sabe que, voltando aos pássaros, né, que eles sabem que eles voam livres. Porém, os cativeiros, os pássaros de cativeiros, eles são forçados a viverem dentro dessas gaiolas, né? E trazendo para nós, também, muitas das vezes, nós somos levados até a porta dessas gaiolas. Mas são gaiolas invisíveis na nossa vida, né? Gaiolas da mentira, das ideias, de conceitos que, muitas das vezes, atormentam a nossa mente. E eu achei muito interessante, porque a live hoje, o pastor falou muito sobre a mente, né? Mas o que nos diferencia dos pássaros é a nossa capacidade de escolha. Porque os pássaros, né, eles não têm essa, ainda mais o de cativeiro, ele não tem essa liberdade para sair de lá. Mas eu e você, nós temos a liberdade da escolha de sair. Ou a gente recua e sai, ou então você entra e fica lá eternamente. Mas eu acredito que eu e você, nessa noite, nós não queremos ficar dentro dessa gaiola. Amém? E hoje, o Senhor, Ele quer te tirar de dentro dessa gaiola. E de uma gaiola, talvez, que você nem imagina que você tenha. E por que eu falo isso, que a gente nem imagina? Porque, trabalhando esse livro com as minhas meninas, eu falei, meu Deus do céu, nem eu sabia que eu tinha essas gaiolas também, que eu estava presa lá dentro. Porque na cabeça da gente tende a imaginar outras coisas, coisas grandes. Mas e aquelas coisinhas pequenininhas, né? E aquelas coisinhas pequenininhas, as raposinhas, como a pastora gosta de falar, que estão ali, que a gente acha que nem os hábitos, né? As coisas agarradas em nós. Então, e aí a gente vai crescendo, né? A gente vai crescendo, passamos a servir o Senhor com a mente totalmente presa neste lugar. E por que às vezes relutamos tanto para sair, né? Porque nós somos, muitas das vezes, o pássaro azul da história. Muitas das vezes nós somos esse pássaro azul que não quer enfrentar. Às vezes tem pessoas que chegam para a gente e falam assim, crente, e que fala para a gente assim, não, eu não quero. Eu conversei com uma pessoa e ela falou para mim, não, eu não quero mexer com isso, eu não gosto de mexer no meu passado. Eu não gosto de lembrar, isso me dói. E eu falei para minha irmã, mas antes doer agora, mas você sair da gaiola, do que você ficar toda a vida sabendo que você está numa gaiola do passado. Então, a dela é a do passado. Mas e a sua? Qual é a sua? Eu acredito que todos nós temos sim alguma coisa, alguma gaiola que tem nos prendido. E eu sempre costumo falar que eu falei para as meninas essa semana, falei, nossa, parece que a gente nasce, aí quando a gente abre o olho, está lá um monte de gaiolinha lá, ó,
Um monte de gaiolinha que o diabo coloca lá para nos prender lá. Né? Então, já tem, não é de agora que nós estamos presos em gaiolas. Já vem de muito tempo. Então, somos o pássaro da história. Então, pergunte ao Senhor, nessa noite, qual é a gaiola que você está presa? Qual é a gaiola que você está presa? Nós estamos nesse período aqui de morte, nós estamos aqui nesse período desse jejum de 40 dias, nós estamos aqui para quê? Para realmente nos libertar. O Senhor quer que nós subamos mais um nível, e vai trazer coisa, vai trazer dor, mas vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer asas para você voar em liberdade. Amém? Então, dentre tantas as gaiolas que existem por aí, porque, como eu falei, que cada um de nós aqui temos, talvez até iguais, né? Eu vou citar algumas aqui, talvez temos até gaiolas iguais ou diferenciadas, mas cada uma você vai saber qual que vai ser a sua. Né? Mas hoje eu quero falar de uma aqui, que, na verdade, uma vai puxando a outra. Mas é essa gaiola do passado. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele nos ensina a como sair dessa gaiola do passado. E, aliás, para cada gaiola que você se encontrar, você pode ter certeza que sempre vai ter uma chave da palavra do Senhor para você sair. Amém? Então, escolher dentro desse texto que o apóstolo Paulo deixou, escolher deixar o passado e o que aconteceu e seguir em frente, deixando as dores, traumas, né, e hábitos. É isso que está falando em Filipenses. Então, ele te dá a dica para você sair de dentro da gaiola. Então, o seu passado, ele pode até ser um lugar bom, que às vezes você gosta de estar lembrando. Né? Ele pode ser um lugar que pode até ser visitado, mas ele não pode ser um lugar de permanência. Ele não pode ser um lugar de permanência, porque pássaro livre não tem morada fixa. Né? Lá em casa, lá na porta, assim, tinha um ninho lá, e que eles fizeram lá, e vinha só para chocar. Aí, daqui a pouco, sumia, a gente achava que nunca mais ia aparecer. Mas, daqui a pouco, ele voltava de novo, e daqui a pouco vinha outras raças lá, dos passarinhos lá, outros tipos de passarinhos, ficavam lá. Passarinho livre, ele não tem essa morada fixa, né? Então, e eu vejo o tanto de crente que quer realmente viver dentro dessas gaiolas que se aprisionam. Então, a gente caminha com pessoas, né? A gente caminha com pessoas que têm anos e anos e anos de crente, e a gente, às vezes, se surpreende, porque são tantas pessoas, né, que batem o pé para você e falam assim, não, eu nasci assim, eu vou ser assim, eu não mudo. Quantas vezes eu já escutei isso? É tanto crente que se ofende por tão pouco, né? É crente que se ofende até se eu converso com a pastora Priscila, e eu não mandando texto para ela, mas se eu não finalizo a conversa, aí é motivo dela ficar, meu Deus do céu, ficou com raiva porque não finalizou a conversa. Você tem que ter o meio, começo e fim. Né? Então, tem pessoas, eu falo, não responde, eu respondo daqui uma semana. Então, eu sou meio largada para isso. Então, quantas vezes pessoas já ficaram ofendidas comigo por causa disso? Meu Deus, você não dá nem um tchau. Então, você tem que começar e falar, nossa, olha, eu estou saindo agora, eu não posso, tá? Eu estou saindo, tchau. Não, você não pode deixar no vácuo a pessoa, não. Então, gente, são coisinhas assim, umas coisinhas assim que muitas vezes a gente olha e fala, eu não tenho, eu estou ok, mas não está. E o Senhor, gente, lembra aonde você foi projetado. Você foi projetado na eternidade. E lá não tem essas coisinhas. Por isso que eu falei que quando a gente desce e abre o olho, está um monte de gaiolinha querendo te prender lá. Querendo te prender lá dentro. Entendeu? Então, eu até coloquei aqui que tem crente que gosta... Gente, tem crente que acha que é normal contar as mentirinhas. Eu me lembro que eu não era ainda da Bethesda, e eu fui num curso de terça-feira lá na igreja, que ainda era do tempo das mulheres.
E a pastora Gel que estava ministrando. E eu lembro que ela falou assim, você, quero falar para você que limpa a casa, para você que sai com aquele restinho de papel toalha e bota no carro, você que pega aquela Coca-Cola porque você está com sede, você que pega aquele restinho de tinta lá, que pintou a casa e não está, Deus está te vendo, Deus está te vendo. Então, o Senhor vê. Então, são os hábitos. E aí a gente para perguntar, Senhor, no meu lugar, o que o Senhor faria? Gente, essa pergunta faz toda a diferença. Tem até um livro com esse nome. Em seus passos, o que faria Jesus? Quando você coloca essa frase na sua vida, pode ter certeza que muda. Porque toda vez eu falo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ontem eu estava conversando com a Júnia, e ela falando para mim assim, que ela estava limpando uma casa, e ela disse que estava assim, a casa daquele jeito, né? Mas ela disse que começou a fazer, e ela falou assim, e o Senhor falou com ela, eu vou fazer, faz como se fosse para mim. Olha que coisa linda. Faz como se fosse para mim. Então, irmãos, faça como se fosse para o Senhor. Porque no seu lugar, o que você acha que Ele faria? Quando você for soltar os cachorros no seu irmão, pensa, meu Deus, no meu lugar, o que o Senhor faria? Né? Quando você for falar de alguém, pensar para falar mal de alguém, meu Deus, o que o Senhor faria? Gente, a gente fica com vergonha. A gente fica com vergonha. Então, eu vejo que tem muito crente pássaro azul. Muito crente pássaro azul. Porque, além do pássaro não querer sair da gaiola, ele está todo doente lá dentro. Ele está todo ofendido lá dentro. Né? Ofendido com pastor, ofendido com liderança, ofendido com governo, ofendido com tudo. Com tudo. Né? Mas o Senhor é o que quer realmente nos fazer enxergar aonde nós estamos aprisionados, porque Ele é o nosso libertador. Amém? E essa do passado, se você não sair dela, você vai gerando outras gaiolas. Então, uma das gaiolas que mais me pegou foi a gaiola da inconstância. E eu falei, meu Jesus, eu nem sabia que tinha isso. E aí, quantas vezes nós somos inconstantes com tudo que nós passamos? Somos inconstantes na nossa rotina, né? Somos inconstantes na nossa leitura da palavra, somos inconstantes na nossa oração, somos inconstantes na folhinha da oração, né? Um mês você manda, passa 2 e não manda. Somos inconstantes. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, e aqui nesse país a gente sabe, né? Os americanos têm a rotina para tudo, e já quando compram uma casa, já projeta a casa para saber quantos filhos já vão vir. A gente não. A gente vai fazendo tudo assim, tudo, e vai levando, e vai levando. E o Senhor falou para mim, o povo precisa se arrepender. O povo precisa se arrepender pela inconstância. Porque eu sou um Deus constante. Amém? E dentro da inconstância, a gente vê que vai criando muitos outros hábitos. Como, por exemplo, os hábitos das tradições. E eu falei, meu Deus, hábitos das tradições? Quanta tradição a gente tem arraigada em nós e que a gente não consegue, que a gente não percebe. Hábitos, linguagem. Eu converso com um crente que na hora que se assusta fala, Ave Maria, meu Deus do céu. E fala, nossa mãe. Eu falei, nossa não, a sua. E crente, olha, velho de carreira já. Então, são hábitos que a gente não muda. Teve um irmão que uma vez, eu recebi um text message assim, mandando assim, compartilha isso com 10 pessoas para você ganhar isso. Aí eu cheguei na igreja no domingo e falei assim, ô irmão, eu acho que o seu telefone está com vírus. Ele, por quê? Eu falei, porque eu recebi uma mensagem de uma simpatia para passar um negócio para frente. Aí ele pegou e falou assim, não, irmã, eu mandei mesmo para você.
Ô, gente, eu fiquei tão chocada que o pastor chegou na hora e falou, pastor, o senhor está com um crente macumbeiro dentro da igreja. Aí ele, o que é isso? Eu falei, o crente está passando simpatia. Como é que chama aquilo? Corrente. Mandar aquela corrente, passa para 10 que o seu milagre vai chegar. E eu falei, meu Deus, aonde que nós estamos? Aonde que nós estamos? Sabe? Que gaiola é essa? Entendeu? Então, são essas tradições, são essas coisas enraigadas. Eu lembro, assim, que semana passada, né, que foi meu birthday, alguém chegou para mim e falou assim, você sabe, né? Dia 27 de setembro é dia de Cosme e Damião, né? Crente. Aí eu peguei e falei assim, ô irmã, eu não sei se é dia dele, não, eu sei que é o meu dia. É o meu dia, foi o dia que o Senhor fez, eu. Nessa mesa lá foi projetada eu, Viviane, para estar nascendo nesse dia. Eu não sei nada desse Cosme, desse Damião. Eu sei de mim. Então, gente, a gente vai carregando hábitos. E Deus, eu estou percebendo que Deus está querendo, assim, nos livrar de coisinhas que a gente acha, assim, que não tem nada a ver. Quantas pessoas estão presas dentro da gaiola da ira, que não conseguem sair? E, olha, uma coisa que eu tenho aprendido, que eu tenho visto e tenho vivido, é que todo dia vem um teste para a gente. Todo dia vem um teste, e o teste vem aonde você está assim, né? Querendo realmente não mexer. Né? Querendo não mexer. E é tão interessante que um tempo que eu estava assim, de oração, eu tive assim, uma visão de ver uma corda bem grossa, que estava amarrada assim, na cintura do meu avô, que passava na cintura do meu pai, do meu irmão e da minha sobrinha. E na minha também. Passava na minha também e da minha filha. Só que na ponta dessa corda, eu vi aquele regador, e aquele regador estava escrito assim, ódio. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E aí eu fui procurar saber. E eu não conheço a família do meu pai, e eu liguei lá para minha tia e fui procurar saber como é que era esse relacionamento do meu pai, né? E no Nordeste, vocês sabem, né? É filho até. Eu tenho 17 tios. Então, aí a minha tia falou para mim assim, Viviane, seu pai, ele não aceitava trabalhar na roça, ele não queria ficar. E meu avô, né, aqueles homens assim do sertão mesmo, bem ignorante, lá de Pernambuco afora, ele falava assim, não, você vai ter que ficar. E ele não ficava, e eles discutiam bastante. E meu pai saiu de lá com 17 anos de idade, e ele demorou 17 anos para voltar. Mas sempre ficaram nessa rixa. Aí o meu pai com o meu irmão também, eles não se dão. Aí a minha sobrinha com o meu irmão também, ele não quer saber. Só que aí quando começou a acontecer comigo, aí eu falei, não, tem alguma coisa errada? Não, que sentimento é esse? Foi quando o Senhor me deu essa visão. E eu falei, não, isso aqui vai parar em mim. Essa gaiola do ódio, ela não me pertence mais. E quantas gaiolas, não estou falando só das gaiolas que estão lá e que a gente entra, não, mas tem as gaiolas do passado, dos nossos antepassados. E uma também que veio para mim, que eu fiz com as meninas, a semana da madrugada das gaiolas, e nessas madrugadas, o Senhor me revelou que uma das gaiolas onde eu estava presa era a gaiola da rejeição. Eu falei, agora pronto. Não, tão resolvida, gaiola da rejeição, não, deve ter alguma coisinha errada. E o Senhor falou assim, não tem errada não, eu vou te mostrar. E quando eu falei para as meninas, eu via a minha avó, a minha mãe, eu e a minha filha. E aí eu via as gaiolas assim, passando assim,
passando de geração em geração. E aí eu fui lembrando da história. Que a minha avó, ela perdeu a mãe muito cedo, foi criada por madrasta, a madrasta judiava muito dela, batia nela, e ela ficou com aquele espírito de rejeição, né? E aí teve a minha avó casou, o primeiro marido morreu, ela casou de novo, aí o segundo morreu quando ela estava grávida da minha mãe. Então, elas foram morar na casa da minha tia mais velha, que já era até casada. Então, criou ali, com os meus primos ali, tudo, a minha mãe. E um dia ela chamava o meu tio de pai. E um homem virou para o meu tio e falou assim, ela é sua filha também? Aí ele falou assim, essa pretinha? Não é não. E ela disse que aquilo entrou nela e que ela nunca mais. Só que tinha outro agravante. A minha mãe, ela foi projetada para servir a minha tia do meio. E até hoje. É assim. Então, a minha tia do meio estudou, se formou. E minha mãe não, porque tinha que cuidar dela. Então, minha mãe sempre viveu nesse ambiente de rejeição. E a pessoa dá aquilo que ela recebe. Eu sou a filha mais velha, né? Mas eu não tive assim, aquele carinho, aquele negócio de abraçar, de mãe falar, eu te amo. Eu não tive. E a gente continua o ciclo, porque a gente dá aquilo que a gente recebe. Né? Então, eu falei assim, meu Deus, que coisa. Aí o Senhor falou. Então, eu pude entender várias coisas que, às vezes, eu não estava entendendo dentro desse contexto, dessas gaiolas da rejeição. Só que, dentro desse contexto de gaiola, qual é aí que está, às vezes, pensando assim, meu Deus, você pode estar perguntando assim, qual é a gaiola que eu tenho, que está aqui me perturbando? Que está assim, que eu não sabia que eu tinha. Né? Ontem o pastor Daniel falava que o homem, ele entrega o caminho, mas ele não consegue se entregar. Né? Ele entrega a guerra, mas ele não consegue se entregar. E o homem gosta de esconder o que tem. E eu achei muito interessante, porque ele falava assim, você está lá diante do Senhor e ele está assim, você tem algo aí, aí você começa a tirar suas armas. Não, eu tenho aqui. E vai tirando, tem mais coisa aí? Não tem não, aí tem uma arma escondida bem aqui. Então, quantas vezes realmente nós não temos uma arma realmente escondidinha aqui, que nós queremos insistir em carregá-las conosco? Né? Então, Deus está falando, entrega o homem que tem, que foi o que ele falou ontem. Entrega o homem que tem. Então, eu tenho aqui algumas gaiolas, né? Que, na verdade, já está na minha listinha também, para mim renunciar. Mas, quem sabe, né? É até a mesma, ou a que você vai falar, ou a que Deus vai te revelar, porque eu acredito que Ele vai te mostrar. Porque o que Ele tem revelado dentro do nosso grupo tem sido surpreendente. Nós temos aqui a gaiola da ira, como eu falei. Tem também a gaiola da incapacidade. Quantas pessoas não se sentem incapazes? Né? Nós temos a gaiola da ansiedade, né? A da decepção. Quem não tem essa gaiola da decepção? Quem não está lá dentro e fala assim, olha, está aqui, daqui, olha, eu não quero, não vou, não, deixa quietinho aqui. É uma gaiola da decepção. A gaiola da falta do perdão. Essa é a que mais pega também. A gaiola da falta do perdão. A gaiola do desvalor. Quantas pessoas não se valorizam? Quantas pessoas, elas acham que elas não valem nada? Quantas pessoas, eu mesmo, quando eu me converti, eu achava assim, a minha situação estava tão difícil, porque quando eu me converti, eu estava grávida de 7 meses, mãe solteira, e o pai querendo que eu abortasse, naquela guerra toda, e eu dizendo que não, e eu naquela luta, e quantas vezes eu ia atrás de alguém, né? Eu ia atrás de alguém para orar por mim, porque eu me achava tão desvalorizada que eu não servia nem para fazer uma oração para Deus. Então, eu ficava sempre atrás, assim, ora por mim, ora alguém por mim, que venha trazer uma palavra para mim, porque eu me sentia assim, a pior das piores.
né? Então, uma gaiola também do desvalor. E tem também a gaiola do medo. Hoje, mais do que nunca, o que mais a gente vê é o povo dentro da gaiola do medo. E como o medo nos assola. Como o medo realmente ele tem nos feito realmente andar por caminhos sombrios, né? E o medo ele cria uma imagem, ele cria assim uma pintura e ele vai formando esses quadros na nossa vida. É uma gaiola também que nós precisamos sair da rejeição, gaiola da dúvida. Mas o que eu quero te dizer é que Deus hoje ele te chama para sair para fora dessa gaiola. Entendeu? Não seja como esse pássaro azul. Não seja como esse pássaro azul. Saia para fora, porque você é a imagem e semelhança dele. E a boa notícia que eu quero já ir para o final falar é que para todas essas gaiolas aí, toda gaiola que você encontrar, você vai ter uma chave. Você vai ter uma chave. Então, nós temos aqui, talvez, você vai ter a chave da fé, a chave da graça, a chave da confiança, a chave da paternidade, a chave da força, a chave da intimidade e tantas outras chaves que tem que você para sair dessa gaiola. Mas uma coisa eu vou te dizer, a porta sempre está aberta. Cabe você querer sair dessa gaiola. E hoje o Senhor te convida para sair fora dessa gaiola, para você viver em liberdade. Amém? Eu quero chamar o Júnior aqui, porque hoje nós estávamos conversando e ele falou algo que veio tanto dentro da palavra e eu achei tão lindo e eu queria que ele compartilhasse, porque eu ia contar, mas ele que viveu essa experiência. Eu vou empurrar para cá e se você quiser, você chama para vir na frente, né? Você já pode vir aqui à frente. Vamos ver o vídeo primeiro. Antes de você vir aqui para frente, você vai ver um vídeo que eu vou passar. Uns anos atrás, 15 anos mais ou menos atrás, eu tive a oportunidade e a bênção de ir lá na Austrália, lá no Hillsong. E eu estive lá uma semana. Fui lá naquele complexo onde eles gravam CD e tudo. E eu vi um testemunho que eu fiquei... Até hoje eu me lembro, tem mais de 15 anos isso que aconteceu. E eu me lembro. Uma das ministras ali que toca violão no grupo, ela teve um aborto, ela perdeu um filho. E ela entrou num processo de depressão muito grande, muito grande. E ela falou assim, ela chorava muito, ela falava assim, Senhor, não é que eu não tenha vontade de te buscar, não tenho força para te buscar. Ela falava, eu estou sem força de te buscar. E ela ministrando, falando com o Senhor falou para ela, você tem que determinar a sua alma a me louvar. Assim como Davi ordenava a alma dele a louvar e a bendizer o Senhor, eu quero que você faça isso nesse momento de luta. Que você ordene a sua alma a me louvar, que você ordene a sua alma a me adorar. Então ela começou a falar, Senhor, tu és o Senhor, tu és o Senhor. E ela começou a brotar um cântico dentro do coração dela, bendizendo ao Senhor. E nisso, paralelo a isso, Deus falava para ela uma palavra de conforto, falava assim, tudo aquilo que vocês estão vivendo hoje, isso é tudo passageiro. O que eu tenho para vocês não está no lugar onde o cupim coe e a traça corrói. Não está aqui. Tudo isso aqui vai passar. O que eu tenho para vocês é algo bem melhor. E eu estou vindo buscar vocês. Falava para ela. E aquilo foi uma palavra de muito conforto para o coração dela. Ela fez essa canção. A gente vai tocar aqui, está em inglês. Ela fez essa canção. E ela é que está tocando violão. E ela falou assim, e na hora da gravação, na hora do ensaio para a gravação do CD, foi pedido que ela cantasse a música, mas ela falou assim, eu não vou dar conta de cantar a música toda. Nisso eu sei que eu vou me emocionar, eu sei que eu vou chorar. E ela pediu para a irmã dela fazer o solo da música.
Então a irmã dela canta a música, ela está assim por trás, tocando violão e com o microfone cantando, mas quem está liderando é a irmã dela cantando. E essa música fala uma mensagem linda, que no meio de uma situação tão ruim, Deus falou para ela que, para a alma dela bem dizer, o Senhor deu uma mensagem para ela e, ao mesmo tempo, tranquilizou ela, falando que o Senhor vai voltar e vai nos levar. Estava perto esse dia. Então, é o que diz essa canção para você ouvir aí, tá bom? Quero chamar você para vir aqui na frente. Vamos aproveitar que nós já vamos estar orando aqui. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, enquanto hoje a irmã Viviane ministrava a palavra do Senhor, algumas coisas que o Senhor ministrava ali para mim. A primeira coisa que me deixou muito impactado é que Deus te fez para ser livre. O objetivo do Senhor na sua vida é que você tenha liberdade. Enquanto ela ministrava a respeito daquele pássaro dentro daquela gaiola e aprisionado ali, isso sai fora do que aquilo que Deus nos chamou para ser. Uma vez a pessoa perguntou para mim aonde que ela estava antes dela nascer. Eu não sei se você sabe disso, mas nós estávamos em Deus. Não é verdade? Nós estávamos em Deus. E Deus, quando fez você, Ele te fez para ser livre. Deus te criou para ser livre. E ao longo da vida nós vamos criando alguns padrões, e você já tem o padrão da sua gaiola. Você já tem aí aonde é o padrão que você determinou. Alguns dias atrás eu estava vendo a minha menininha copiar exatamente o que eu estava fazendo. E isso é muito interessante porque ela só está copiando aquilo que ela está vendo. E eu parei para observar a pureza de uma criança. Sabia que quando você nasceu você não era duro igual você é hoje? Sabia que quando você nasceu, você não era aprisionado nesse monte de cadeia que você é aprisionado? Sabia que quando você nasceu, você não era orgulhoso igual você é hoje? Sabia que quando você nasceu, você não tinha esses padrões que você... Nós criamos um pattern, e eu gosto dessa palavra no inglês, porque nós criamos esse padrão, e nós fazemos a gaiolinha do jeito que cabe nós lá dentro, que nos cabe lá dentro. Não é verdade? E aí a pergunta que eu tenho para você é: Deus te criou para ser livre, por que que você está preso? Deus te criou para ter essa vida em abundância, por que que você não vive essa vida com abundância? E enquanto ela ministrava, o Senhor falava isso comigo, porque na realidade nós criamos esses padrões que nos aprisionam. Se você for parar para observar um pouquinho, você mesmo criou o padrão. Você mesmo criou o sistema de defesa em você em relação a se relacionar com as pessoas. Porque uma vez você foi ferido, agora quando você se relaciona com as pessoas, você já tem um sistema de defesa para você não se machucar novamente.